Olá pessoal, tudo bom com vocês? Mais uma quarentena, né? Mais um dia de se resguardar. Espero que todos estejam bem. Nossa aula de hoje é uma aula de revisar alguns conteúdos de sociologia. A aula hoje é de sociologia, tendo em vista o início dos capítulos de vocês, né? Se vocês pegarem o início do capítulo, vocês vão ver um debate aí no primeiro capítulo sobre as questões que envolvem o conhecimento. O que é o senso comum, o que é o conhecimento da filosofia, o que são os conhecimentos científicos, né? E o que se propõe a sociologia em investigar um objeto de estudo e se tornar uma ciência também, tá? Então, assim, a gente tem esse capítulo que vai trazer alguns debates, questões do cotidiano para mostrar o que é o senso comum, que inclusive em sala de aula já havia mencionado com vocês. O senso comum é aquele conhecimento que é de todos, que não passa por nenhum critério científico, que não tem nenhum tipo de base ou de questões a seguir um roteiro para poder existir esse tipo de conhecimento. Ele nasce do social, ele pode ter uma questão muito forte do cultural, né? E aí a gente tem algumas expressões que envolvem questões de senso comum e que exerce o conhecimento científico, vai fazer um método para tentar investigar esse conhecimento de senso comum e transformar esse que era do senso comum em conhecimento científico, tá? Então a gente tem vários critérios para isso, mas em geral, de uma forma bem ampla, o senso comum é um conhecimento de todos, conhecimento que não passa por nenhum tipo de critério, certo? E aí a gente tem a ciência que tem todo um critério estabelecido para poder dizer isso é um conhecimento científico, certo? E aí a gente, lembrando desse capítulo aí, falando sobre as questões do conhecimento, a aula de sociologia, os próximos capítulos, ele vai falar de conhecimento, só que um conhecimento com base na sociologia, né? E aí a gente tem Augusto Comte. Augusto Comte aí, ele vai trazer uma perspectiva de uma metodologia, de uma corrente teórica para a sociologia. Já que ele é considerado o pai da sociologia, ele é considerado aquele que nomeou, chamou de física social e depois chamou de sociologia, tá? Então a gente tem a corrente aí teórica chamada positivismo, que foi criada por Augusto Comte, que vocês já viram em sala de aula. O positivismo nada mais é, gente, do que a defesa do conhecimento científico, a defesa de um princípio, de uma ciência com base a medir o progresso de uma sociedade. Então, o conhecimento científico para o positivismo é uma forma da gente medir a sociedade. Que sociedade tem o conhecimento científico? Que tipo de conhecimento aquela sociedade tem? É um conhecimento com base no religioso? É um conhecimento com base na ciência, com métodos, com questões rigorosas a existirem para poder conceber esse conhecimento? É um conhecimento com base no teológico? É um conhecimento com base no senso comum, na filosofia, nos mitos? Então, que tipo de conhecimento aquela sociedade tem, a gente vai dar a ideia de um nível de progressão, de progresso de humanidade e de sociedade, tá? Então ele defende aplicações de métodos científicos como critério de analisar os fenômenos sociais. Esses métodos científicos, pessoal, eles vêm da ciência da natureza. Esses métodos científicos, eles vão pegar como forma de modelo mesmo, como forma e modelo, a ciência da natureza, a biologia. Então, Comte vai pegar o empirismo da biologia e aplicar à sociologia, ao estudo da sociedade, e vai ser com base nessa questão que envolve o princípio da ciência da natureza, tá? Então, aí a gente tem aí essa dimensão de um conhecimento científico para medir a sociedade e perceber a que ponto encontra a sociedade, esse progresso de sociedade se encontra. E a gente tem aquela famosa frase que eu já havia mencionado com vocês em sala de aula, o amor por princípio, a ordem por base e o progresso como fim, por fim. Então isso aí é uma perspectiva de uma questão que envolve o positivismo, o amor por princípio,
a ordem, a lei, a moralidade como base da sociedade e, por fim, a gente tem que ter um progresso de sociedade, de humanidade, certo? E aí essa frase ela vai impactar diretamente no Brasil, na proclamação da República, a gente vê aí o termo ordem e progresso, que vem de estática e dinâmica de Augusto Comte. Então esse pai da sociologia diretamente impactou a perspectiva política, histórica do Brasil, tá? O que a sociologia deveria utilizar, segundo Augusto Comte? Ele tem que utilizar a observação, a experimentação e a comprovação dos fatos sociais. Observação, experimentação e comparação, certo? E aí a gente tem a dimensão de dizer, ó, esse é um estudo com base na ciência, porque ele foi observado, ele foi experimentado e ele foi comprovado. Então é um conhecimento, tem critério. E assim a gente pode perceber em que ponto se encontra a sociedade. Dentro dessas questões que envolvem o conhecimento da sociologia e o positivismo em Augusto Comte, ele vai falar da lei dos 3 estados, que inclusive vocês estão vendo na aula de filosofia também. E sociologia vai abordar um pouco. Para poder falar sobre esse avanço de sociedade, de humanidade que nós temos, ele vai dizer, ó, existem 3 formas de medir a sociedade. Uma sociedade que tem por base o teológico, que é o conhecimento com base na religião, é a primeira forma de medir. E isso é a sociedade que tem com base a religião como forma de explicar as coisas, ela é uma sociedade mais arcaica, mais antiga. A metafísica é uma abstrata, é um conhecimento com base na filosofia. É um conhecimento que está numa sociedade mediana. Mas a sociedade avançada é aquela que tem um conhecimento positivista, o conhecimento com base no critério científico, cumulativo, universal, que pode ser comprovado aquilo. Então vejam, nessas 3 formas de conhecimento que eu acabei de falar para vocês, são as 3 formas de conhecimento que a gente pode medir aquela sociedade. Então vamos pensar aí, uma sociedade com base no teológico. Vamos pensar numa sociedade bem antiga, antes da Grécia Antiga, a gente tinha uma sociedade com base em explicações de mitologia, de deuses. Então, aí a gente pode classificar essa sociedade com base numa sociedade teológica, uma sociedade que seria bárbara, antiga, arcaica. Uma sociedade com base na metafísica, na filosofia. A Grécia Antiga, a gente tem com base muito nessas questões que envolvem a filosofia. Então, a Grécia Antiga seria basicamente o modelo para isso, da metafísica. O medieval, o período medieval é uma forma de classificar, dizer, ó, a sociedade acabou retrocedendo, tem um base teológico é muito forte no período medieval. Então aí a gente pode classificar esse modelo de sociedade dentro de algumas sociedades europeias, com base na teologia, a sociedade ainda arcaica. Aí a modernidade, ele vem trazer o quê? Um conhecimento com base no positivismo, na ciência. Então esta é a sociedade evoluída. Que é a sociedade evoluída para Augusto Comte? A Europa, gente. Ele se encontra no contexto europeu. Augusto Comte é francês. E ele, por ser francês, ele está analisando e vendo a sociedade, o umbigo da sua sociedade, né? Ele está vendo apenas o seu próprio umbigo, que é a França, que é a Europa. E a França e a Europa é um modelo de avanço de humanidade na época. Então ele classificaria, por exemplo, aqueles que não estivessem no padrão europeu, aqueles que não estivessem no padrão da França, francês, de avanço, de revolução industrial, de modernidade, de urbanidade, essa sociedade, ela era uma sociedade arcaica, antiga, não evoluída, que precisava dar um up, precisava subir mais de progresso de humanidade a partir do conhecimento que a sociedade carrega. Então aí a gente tem essa perspectiva de Augusto Comte, tá? O positivismo dele. Então aí a gente tem a valorização do conhecimento científico dentro das teorias comtinianas para a sociologia, tá? E aí, depois de Comte, no livro de vocês, a gente tem um capítulo chamado Raízes Históricas. Nos Raízes Históricas, vocês vão ter aí a figura de Émile Durkheim. Émile Durkheim é um francês também, assim como Augusto Comte. Ele é positivista também e funcionalista, duas
correntes teóricas aí que ele vai fazer parte. Ele é positivista em que sentido? No sentido de validar o conhecimento científico com base na sociologia. É sociedade evoluída, francesa, uma sociedade com base no progresso da humanidade, a partir do conhecimento que ela carrega, que é o científico. Tá? Então ele também vai falar sobre isso. Apesar dessa Europa conturbada, cheia de modernidade, com produções, com mudança de valores em relação às instituições, né? Então tem várias situações que vão ocorrendo ali na França. A Revolução Francesa, a Revolução Industrial, tudo impactaram a Europa, tá? E esses autores eles vão contextualizar esse período, esse contexto histórico também, tá? E aí Augusto Comte vai falar sobre estática e dinâmica. Comte também vai pegar essa perspectiva de estática e dinâmica. Comte vai falar de uma sociedade moral, de uma sociedade com base em leis rígidas, em leis que essa lei ela é propulsora para que haja um progresso científico, né, na sociedade, certo? Então aí a gente tem em busca do positivismo, dentro desse caráter de comprovar a sociologia como científica, o espírito científico, empírico, tá? E aí Comte introduz a sociologia dentro do meio acadêmico, do meio mais científico ainda, tá? Ele vai criticar o individualismo, ele não trabalha com essa perspectiva individual de estudar a sociedade pelos indivíduos, ele estuda a sociedade pela sua totalidade, pelo seu contexto de grupo, de coletividade, tá? Então Augusto Comte não estuda o individual, estuda essa dimensão do coletivo. Até porque a sociedade, ela dita muito o que é certo e o que é errado para o indivíduo, né? Até porque a sociedade ela estabelece leis para que o indivíduo obedeça e esteja dentro do grupo, certo? E aí a gente tem aí, dentro dos conceitos que vocês mais viram no livro de vocês, nesse momento do primeiro ano, é esse contexto da consciência coletiva de Augusto Comte. E o que é consciência coletiva? É um conjunto, gente, de crença, de sentimentos, de tradição, de normas, que tem uma vida própria estabelecida pela coletividade. É uma consciência que nasce da coletividade, que a gente não sabe, não sai de um indivíduo só. Pode sair de uma classe, pode sair de um grupo, pode sair do social, estabelecendo uma vida própria dentro dessa sociedade e modificando o indivíduo. Então, a consciência coletiva é um conjunto de crenças, de sentimentos, de modelo de vida, certo? De moralidade, que vai se estabelecer dentro do social, certo? Uma consciência coletiva, nasce do grupo. Outro conceito que vocês vão ver aí é o conceito de coesão social. O que seria coesão social? É simplesmente aquela ideia de que existe uma causa, uma conformidade, os indivíduos que estão dentro da sociedade, que têm a consciência coletiva, eles vão estar unidos entre si, eles não saem dessa normalidade, porque eles estão dentro de uma questão de coesão, eles estão integralizados, eles estão unidos por uma causa. Qual é a causa? Existe uma lei que determina que eles estejam obedientes. Então, a coesão social nada mais é do que conformidade de todas as consciências particulares. É uma conformidade de cada indivíduo. O indivíduo vai se conformando com aquilo que estabelecendo pelo social, vai se conformando com aquilo, vai se juntando, se unindo, e assim a gente tem essa dimensão dessa coesão social, integralidade, em que os indivíduos têm de uma sociedade integralizada, unida e obediente às leis e ao que se determina dentro da sociedade. Então, coesão social é isso, é conformidade das consciências individuais dentro do grupo, certo? Por isso que esse indivíduo é coeso. Por que ele é coeso? Porque ele está obedecendo os padrões estabelecidos pelo social. Então, ele tem a coesão social a partir de uma conformidade, de um pensamento de grupo. A partir da consciência coletiva, ele se torna uma pessoa coesa. Quando desobedece o pensamento da consciência coletiva, ele deixa de ser coeso. Ele passa a ser aquele que burlou as leis, ou a norma social, ou o padrão de comportamento que a sociedade exige, e ele se transforma em um outsider, aquele que está fora do padrão, fora da normalidade. E aí a gente tem essa dimensão dessa coesão social a partir de quê? De uma ordem moral. Então a sociedade, dentro dessa conformidade que os indivíduos vão ter,
a gente pode dizer que seria uma ordem moral. Então, se esse indivíduo está obedecendo o grupo, está obedecendo o padrão de comportamento, ele está dentro de uma ordem moral, certo? A ordem moral, ela está dentro da dimensão da consciência coletiva, não vai estar desprendido disso. Você está dentro da moralidade social por causa de uma consciência coletiva que faz com que você se impulsione e obedeça ao grupo, tá? E assim a gente esteja dentro de uma solidariedade. E aí, para a gente poder entender o que seria coesão social, né, a gente está falando que o indivíduo está em conformidade com as particularidades, com suas particularidades, está em conformidade com a consciência coletiva. Então, ele obedece à consciência coletiva. E aí, se esse indivíduo não obedece à consciência coletiva, ele vai simplesmente se desprender do grupo, né? E aí, para poder colocar ele novamente na consciência coletiva, vai existir o quê? Vai existir o que o Durkheim vai chamar de coerção social. Essa coerção social agora, ela é diferente de coesão social que eu havia falado. A coerção social é como se fosse uma pressão do grupo social para que esse indivíduo volte para o padrão de normalidade ou um padrão social estabelecido daquela sociedade, daquele grupo. Então ele precisa ter uma pressão psicológica, física, para que esteja em conformidade, obediente. Eu tenho aqui uma charge bem interessante, que eu vou ler para vocês, que é coerção social. Mãe, é uma menininha falando para a mãe, a filha falando para a mãe. Mãe, quero fazer uma mecha verde no cabelo. A mãe pergunta, para quê? Aí a filha diz, é para expressar minha individualidade. Aí a mãe olha assim, dizendo que não, né? Que não vai deixar. Aí a filha diz, e tá todo mundo fazendo, né? Então, se tá todo mundo fazendo, então pode ser deixado, né? Pode entrar numa dimensão de coesão social. Mas a mãe, ela pode agir com coerção, porque o grupo dela não deixa estabelecer esse tipo de padrão de comportamento, cabelo verde, tá? Então a gente pode ter a mãe com a coerção social, não permitindo aquilo, tendo o poder de estabelecer uma questão mais forte, mais sobre esse indivíduo, sobre essa filha. O padrão de comportamento que estabelece sobre ela é muito mais forte e pode ela estar dentro desse padrão de conformidade social, tá? E aí, gente, nas próximas aulas a gente vai ver o contexto de Karl Marx e o contexto de Max Weber, tá? Seriam aí as nossas próximas aulas. Mas antes, eu queria deixar para vocês aí uma atividade, certo? A gente já fez as atividades que fala do primeiro capítulo, por que estudar sociologia, certo? A gente já fez também a atividade do SAI, que é do sistema aí online. E aí vocês precisam fazer a atividade do livro físico, o capítulo que fala sobre raízes históricas. Vocês vão fazer a página 25, 26 e página 27 para raízes históricas, tá? Façam aí essas atividades no livro físico e logo mais a gente estaremos colocando também a atividade no sistema online. Mas aí a atividade do sistema online também vocês já fizeram raízes históricas antes da gente entrar em quarentena. Então, forte abraço, no mais, se cuidem, tudo de bom para vocês.